Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma das nossas aulas de filosofia, né? E hoje nós vamos observar dentro do aspecto do conhecimento humano a função e o uso do intelecto, né, como um elemento da racionalidade humana e tentar observar três vertentes, né, três grandes teorias dentro da filosofia que vão explicar sobre a possibilidade do conhecimento, a produção do conhecimento. Então nós vimos já as chamadas doutrinas epistemológicas, né? Então nós vimos lá o dogmatismo, o ceticismo, o relativismo, a fenomenologia e a dialética, não é? E hoje o que nós vamos tentar entender é o seguinte: de onde vem ou onde está o conhecimento que o ser humano produz, não é? Pois bem, então nós sabemos, né, obviamente, que o conceito, né, de conhecimento ele está ligado à capacidade, ao processo racional do ser humano, não é? Então é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte: quando nós falamos sobre o conhecimento, muitas vezes as pessoas usam, né, expressões como, por exemplo, as seguintes: os animais eles não são inteligentes, né? Inteligência não tem necessariamente ligação ou, né, não tem nada a ver do ponto de vista com a questão racional, tá? Então, inteligência hoje, né, nós temos aí dentro do aspecto da neurociência a noção ou a ideia de que inteligência está ligado a capacidades que um determinado ser tem. Então, por exemplo, seja um animal, seja o próprio ser humano, existem formas diferentes de inteligência, tá? Então, sei lá, um animal qualquer aí, um predador, por exemplo, um leão, ele tem capacidades, né, desenvolvidas pelo instinto, pela natureza, que estão envolvidas dentro de uma capacidade de inteligência, assim como o ser humano possui diferentes inteligências, né? Inteligência emocional, inteligência lógico-espacial, inteligência afetiva. Então, existem diferentes formas disso. Então, ser inteligente não é algo que nos diferencia dos animais. O que nos diferencia dos animais é a razão, a racionalidade. Animais são irracionais, seres humanos são racionais. Acho que tem alguns irracionais por aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Bom, brincadeiras à parte, veja que o que acontece nesse sentido é o seguinte: o cérebro humano, né, ao longo do desenvolvimento, né, ao longo da nossa evolução biológica, o cérebro humano foi capaz de desenvolver a capacidade de raciocínio, que é organizar, né, de forma estruturada e orientada as coisas que estão ao nosso redor. Então, o meu cachorro, por exemplo, né, no meu caso aqui a minha cachorrinha, ela obviamente me conhece, ela sabe, né, ou melhor, ela tem uma percepção de quem é, né, quem está aqui na casa, quem são as pessoas que vivem na casa. Ela reconhece, né, sei lá, a minha mãe, reconhece a minha avó quando vem me visitar ou quando eu eventualmente levo elas lá na casa delas, né? Agora, é claro, a cachorra, né, o cachorro, ele não tem a possibilidade de concatenar informações de dizer, essa é a mãe do Marcelo, essa, né? Então, obviamente não. Quer dizer, ela tem uma percepção dentro do mundo a qual, né, ela tem, que envolve o uso de inteligência, mas não de raciocínio, né? E o nosso raciocínio, a nossa capacidade de raciocínio vem exatamente, né, ela produz exatamente isso que nós chamamos de, né, ela está ligada, ela está atrelada a isso que nós chamamos de intelecto, né? E daí a expressão, né, a inteligência, né, quer dizer, ser capaz de compreender alguma coisa, né? Intelligere, né? Então quer dizer, compreender, entender algo que está ao seu alcance, certo? Pois bem,
Dentro da história da filosofia, nós temos três grandes teorias ou três grandes vertentes que tentam compreender essa questão sobre o conhecimento, né? Então, a grande pergunta é, né, o conhecimento ele está já dentro do ser humano, né? O conhecimento vem de fora do ser humano ou existe algum outro tipo de explicação para isso ou possibilidade para isso, né? E uma das teorias, nós falamos já um pouquinho disso, mas aqui eu vou frisar e explicar melhor, diz respeito ao conceito, né, fortemente defendido por Sócrates e por Platão, que é o conceito do idealismo, né? Então, na perspectiva idealista, todo o conhecimento existente, ele está centrado, ele existe ou já dentro do próprio ser humano, né? Então, como Sócrates e mesmo Platão defendiam, o ser humano já nasce com todo o conhecimento que existe, né? Só que por algum motivo ele não se lembra. Então aí Platão vai explicar isso do ponto de vista que a alma, quando ela encarna, quando ela nasce aqui, né, no planeta Terra, ela esquece das coisas e tal. Então, e aí, para ele, por exemplo, tanto para Platão quanto para Sócrates, conhecimento é relembrar, né? Outras teorias idealistas, como por exemplo a própria noção, né, ou a própria ideia religiosa, muitas vezes, de inspiração divina, também é um conceito idealista. Então, por exemplo, quando se diz sobre dom, né? Ah, fulano tem o dom para tocar piano, Beltrano tem o dom para escrever, sei lá, né? Então, é como se fosse já uma capacidade inata. O sujeito nasceu com isso, ele já tem isso, né? Ou ele tem uma capacidade de acessar isso em algum lugar. Platão vai chamar isso de mundo das ideias, dentro do cristianismo vai se falar disso dentro do aspecto divino, Espírito Santo, ou qualquer coisa, né, mais ou menos dentro dessa relação. Então, idealismo, né? O conhecimento, ele já é perfeito, ele já é pré-existente, e ele está em algum lugar, seja dentro do próprio ser humano, seja numa realidade para além deste mundo, e nós temos mentalmente acesso a essas informações de algum modo, tá? Então, essa é uma perspectiva. Bom, a outra perspectiva, defendida por Aristóteles, né, e depois fica um pouco esquecida, e depois lá na frente ela vai ser retomada por um filósofo chamado John Locke, é a perspectiva empirista, que vai defender que não existe nenhum conhecimento pré-existente. O conhecimento, do ponto de vista do empirismo, é oriundo do ambiente para o sujeito, né? Então, o termo empiria, empirismo, significa exatamente aquilo que é físico, aquilo que é real, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então, para os filósofos empíricos, todo o conhecimento que nós temos passa primeiro pelos sentidos. Então, eu só vou saber a diferença entre... Primeiro, eu só vou saber o que é verde, o que é azul, se eu tiver a oportunidade de ver isso. E eu só vou saber a diferença disso se eu... né? Então, perceba que, né, o Locke usa essa expressão de que o ser humano ele nasce como uma folha em branco, uma tábula rasa, né? Ele fala homo tabula rasa. O ser humano, né, o homem é uma folha em branco, uma tábua lisa. E são as experiências que vão escrevendo nesta tábua, são as experiências que vão determinando o conhecimento que ele tem. Então percebam que o idealismo e o empirismo são doutrinas bem diferentes sobre o aspecto da origem desse conhecimento. E até hoje você vai encontrar muita discussão nesse sentido sobre, né, se o conhecimento ele é ideal, ele é perfeito, ele vem, né, de uma realidade metafísica, ou se o conhecimento vem, ele é oriundo da experiência, tá? A última linha que nós temos, que é a mais recente, ela foi fundada, ela foi pensada por Immanuel Kant. E o Kant, ele desenvolve, né, ele cria uma posição que vai influenciar todo o pensamento contemporâneo, que é chamada de criticismo.
né? Então, o que diz o criticismo? O criticismo defende a ideia de que existem conhecimentos, existem ideias, né, que derivam da experiência humana. Então, por exemplo, eu só sei o que é doce e o que é salgado, né? Vamos supor, alguém me apresenta uma comida que eu não conheço, eu só vou saber se aquilo é doce ou salgado a partir do momento em que eu experimentar, né? Eu me lembro uma vez, eu cheguei na casa da minha avó e tinha em cima da mesa na cozinha um pote cheio daquela pipoca japonesa que fala, né? E eu nunca tinha comido aquela pipoca salgada. E eu vi aquilo, falei, que legal, deixa eu comer um pouquinho. Peguei e pus na boca. Só que eu fui crente na pipoca doce, né? E quando eu pus na boca era salgado. E eu tive uma reação que quase eu vomitei. Mas por quê? Porque eu estava, né, esperando exatamente a pipoca doce, que eu estou acostumado a comer. Não que a salgada seja ruim, mas foi um conflito naquele momento do que eu esperava e do que aconteceu, né? Então, existe o conhecimentos, que são conhecimentos que derivam primeiro da experiência para depois eu conhecer. O Kant chama esses conhecimentos de conhecimentos a posteriori. Quer dizer, depois de. Então, primeiro eu experimento com qualquer um dos meus sentidos, visão, audição, olfato, paladar ou tato, e depois eu conheço. Então, conhecimentos a posteriori, eles são posteriores à experiência. Ok? Agora, diz o Kant, existem conhecimentos que estão presentes exclusivamente na mente humana. Não que derivam de um lugar não, mas são produzidos efetivamente na mente humana. Como, por exemplo, noções éticas. Como, por exemplo, muitas relações hoje, né, dentro mais avançado da matemática. Reparem, por exemplo, que a matemática deriva da experiência concreta. Então, a noção de um objeto mais um objeto. Então, isso é um início da matemática, né? De uma forma, então a geometria, né? Um quadrado e etc. Agora, hoje, com, né, cálculos matemáticos cada vez mais abstratos, isto deriva da razão humana, deriva do raciocínio, deriva do intelecto. Então, o Kant vai dizer que esses conhecimentos, assim como noções éticas de paz, justiça, né? Assim como explicações políticas, né? Então a filosofia está muito dentro disso. Não, Kant vai chamar esses conhecimentos de conhecimentos a priori. Então quer dizer, conhecimentos que vêm antes da experiência. Conhecimentos que não dependem da experiência para conhecer. Dependem sim do exercício intelectual, dependem sim do raciocínio, dependem sim do intelecto. Tá? Então, para o Kant, essas duas formas de conhecimentos a posteriori, precisam de experiência, e os conhecimentos a priori não precisam de experiência, né, estão na mente, são duas formas de conhecimento. Reparem que, de um certo modo, o Kant ele cria uma espécie de... ele tenta atenuar um pouco, vamos dizer assim, o debate, né, entre idealistas e empiristas, partindo, né, do fato de que muitos conhecimentos que nós temos vêm sim da experiência, mas outros tantos conhecimentos que temos vêm do raciocínio, vêm do pensamento, vêm da lógica. Tá? Então, essas três linhas, o idealismo, o empirismo e o criticismo, norteiam muito, né, do que nós temos em termos da relação ser humano e conhecimento. Né? Qual deles está certo, qual deles dá uma melhor resposta, isto é, de novo, uma perspectiva pessoal, né? Assim como lá as doutrinas epistemológicas, essas três ideias, né? essas três noções sobre o conhecimento, né? onde ou de que forma o conhecimento se faz presente, depende muito da sua interpretação pessoal. Né? O que é importante é compreender como cada uma dessas noções se diferencia e como elas efetivamente se realizam e concretizam. Tá ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.